passado eu estava falando das reações de substituição, né? Só que, assim, dentro daquelas reações de substituição, eu coloquei outras também, né? Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, a retirada de água de um ácido carboxílico seria uma eliminação, né? Seria uma desidratação. A gente também vai falar de eliminação hoje, tá? Seria uma eliminação. Mas como eu já estava falando de ácido carboxílico, eu já encaixei ali já para a gente conseguir visualizar bem, tá? Bom, vamos lá. Isso aqui é o final desse PowerPoint. Vamos dar uma olhada aqui. Galera, vocês estão conseguindo ver bem a tela? Sim. Né? Beleza. Vamos lá. Isso aqui foi o que a gente já falou semana passada, né? Reação de substituição. Bom, em ácidos carboxílicos, aqui você vai ter normalmente a formação de um carbocátion. Isso a gente sai uma... Deixa eu voltar lá rapidinho. Fala, João, bom dia. Cadê? Eu só não me lembro exatamente aonde eu parei com vocês na semana passada, tá? Então, me dá um alô aí. Aqui a gente chegou a ver, né? A saída da hidroxila negativa dá espaço à formação aqui de um carbocátion e um radical negativo entra nessa posição. A gente já viu isso, tá? Aí, ó, substituindo aqui, ó, por um oxigênio, por um cloro, né? Por átomos que são eletronegativos, porque eles também vão ter uma carga negativa. Então, como eu tenho a formação de um carbocátion, eu acabo entrando aqui através de uma substituição do tipo nucleofílica, beleza? Porque é positivo. Isso aqui a gente viu também, isso vai ser importante lá no último que a gente vai ver, né? Eu tenho formação de carbocátion aqui, né? Que a gente viu no anterior, e a carbonila, como eu tenho uma ligação dupla, uma ligação pi, o oxigênio muito eletronegativo, ele vai puxar, ficando negativo, né? Ficando negativo e também formando um carbocátion aqui. Isso vai ser importante. Pode ser em aldeído ou em cetona. Deixa eu botar mesmo, esqueci. Vou escrever daqui a pouco. Deixa eu escrever. Vocês não sabem, minha filha está adorando a trilha sonora de Guardiões da Galáxia. Cara, ela se diverte com as músicas. Isso aqui a gente viu, foram as substituições, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês que não aparece isso, aparece o íon cloreto. Normalmente é o cloreto, né? Que vai ocupar essa posição. Isso tudo que a gente viu, né? Outra reação aqui é uma reação de desidratação, formação de um anidrido, que é um óxido ácido, beleza? A hidrólise disso aqui produz um ácido carboxílico, tá? Produz que eu vou quebrar. Lembra, tem que quebrar entre o átomo eletronegativo e a carbonila. Vou quebrar aqui. A hidroxila se agarra na carbonila e o hidrogênio no átomo eletronegativo, tá? Bom, aqui eu tenho uma reação com álcool, que vai produzir um éster. Essa reação é chamada de esterificação, beleza? E o contrário disso também é hidrólise, né? E aqui eu tenho nitrogêniozinho, né? Pelo menos um hidrogênio, pelo menos um, para eu conseguir fazer a reação produzindo água, e esse ácido carboxílico vai me dar uma amida. Beleza. Essas reações a gente já viu. A substituição da hidroxila pelo cloreto, já foi aqui. Beleza. Aqui eu tenho a reação com dois ácidos carboxílicos produzindo o anidrido. Eu tenho aqui a saída da hidroxila de um e hidrogênio do outro, produzindo a água, e o oxigênio se agarra no carbocátion que é produzido aqui. Isso aqui a gente viu também.
né? A esterificação, a gente viu também, que a gente não precisa fazer esse monte de coisinha aqui, é só lembrar o que? Sai hidroxila de um lado, hidrogênio do outro, esse oxigênio se agarra no carbocátion, arrastando todo o radical orgânico junto, né? E aqui eu tenho uma reação, nesse caso eu coloquei amônia, mas poderia ser uma mina, né? Uma mina primária, secundária, terciária não rola. Né? Terciário teria 3 carboninhos aqui, então não teria como fazer essa reação com ácido carboxílico. Tá? Pelo menos não entra para a gente no vestibular. Aqui eu tenho a reação, nesse caso ele vai se comportar como um ácido de verdade, ele vai liberar o hidrogênio, vai produzir a água. Aqui o sódio ele vai fazer uma ligação iônica com o oxigênio, olha lá, o que faz com que isso aqui aumente muito a polaridade da molécula e também, né, aumenta a polaridade, aumenta também ponto de fusão e ponto de ebulição. Não esquece isso. Tá? A ligação iônica faz com que ocorra um aumento de pontos de fusão e ebulição. Afinal de contas, é a interação mais forte de todas. Só para a gente relembrar isso. Vamos lá. Só para a gente falar um pouquinho disso aqui. Olha lá, o que acontece? Depois a gente volta lá no slide. Eu tenho lá a questão de pontos de fusão e ebulição, ele funciona como? O maior de todos é o diamante, que é a substância mais dura do planeta, né? Pelo menos não feita de forma artificial. Então, diamante, maior ponto de fusão e ebulição. Depois, abaixo do diamante, eu tenho as substâncias que fazem ligação metálica, tá? Substância metálica, a ligação mais forte de todas, tá? Então, faz com que o ponto de fusão e ebulição seja sempre muito mais alto. Um detalhe, substâncias que têm ligação metálica são ótimos condutores térmicos e elétricos, tá? Não esquece disso. Às vezes a gente dá mole, dá bobeira. Olha lá, poxa, ligação metálica, né? Eu tenho lá 2 metais que foram fundidos. Cara, são ótimos condutores térmicos e elétricos, tá? Não esquece isso. Aí, abaixo da ligação metálica, eu tenho a ligação iônica, que é a interação mais forte, a ligação mais forte abaixo da metálica. E quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico, maior ponto de fusão e ebulição. Tá? Quanto mais iônico for o composto, maior o ponto de fusão e ebulição. Tá? E os compostos iônicos são ótimos condutores elétricos em 2 situações. Quais são essas 2 situações? Quem lembra? Quando é que eles são condutores, ótimos condutores elétricos? Em estado líquido? No estado líquido, beleza, porque a gente tem até a eletrólise, né? No estado líquido, ou seja, quando eu atingir o ponto de fusão, ou em solução aquosa, né? Agora, lembra a diferença de estado líquido e solução aquosa? Solução aquosa quer dizer que eu joguei na água, dissolvi na água, aí eu produzi os íons. Na verdade, não produzi, eu separei os íons, eu dissociei eles, eu separei eles, né? E quando eu atinjo o ponto de fusão, aí ele está no estado líquido, né? Aí eu também separo os íons, né? Também tem uma dissociação, mas nesse caso é por conta do calor, não por conta da ação da água. Tem essa diferença, tá? Solução aquosa e estado líquido. Não confundir isso, tudo bem? Nesse caso eu tenho a eletrólise, né, que é chamada eletrólise ígnea. Lembra de ígnea, calor, né? Ponto de ignição, né? É aquele ponto onde você tem uma temperatura sempre muito alta. Quando falar ígnea, lembra sempre temperatura alta. Abaixo da ligação iônica, eu tenho a ligação covalente, mas dentro da ligação covalente, eu tenho a interação, que é a ligação de hidrogênio, que é a mais forte, tá? Depois eu tenho a interação de polo, essas duas acontecem em moléculas polares, só que a ligação de hidrogênio precisa de hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os 3 átomos mais eletronegativos. A dipolo ou dipolo permanente, ela também acontece em moléculas polares, mas eu não tenho hidrogênio ligado a FON,
Posso até ter hidrogênio, mas não vai estar ligado a fluoroxigênio ou nitrogênio, tá? Mas a molécula vai ser polar. E Van der Waals, ou dipolo induzido, ou dipolo temporário, força de London, tem vários nomezinhos aí, que acontecem em moléculas apolares, né? Principalmente hidrocarboneto, aparece muito, né? Hidrocarboneto, substância simples e gás carbônico. São as principais que você vai ver com isso aí. Entre a ligação covalente e a ligação iônica, eu tenho uma interação chamada íon dipolo. É quando eu tenho uma parte polar fazendo uma interação com uma parte iônica de uma outra molécula. Essa interação é ainda mais forte que a ligação de hidrogênio, tá bom? Então, eu tenho uma moléculazinha que tem uma ligação iônica, pode ser até um sal orgânico, né, que tem uma cadeia carbônica, mas tem uma parte iônica ali. E a água, por exemplo, né, que tem uma interação, que é uma molécula polar, então tem uma interação íon-dipolo, tá? Então, seria assim, entre a ligação covalente e a ligação iônica, seria uma interação mais forte até do que a ligação de hidrogênio, tá bom? Bom, só para a gente dar uma relembrada nisso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu. O sabão é íon dipolo? Bom, assim, depende. Se for aquela parte polar, com a água, é íon dipolo. É íon dipolo. Porque eu tenho ali o... Normalmente vem de um ácido carboxílico com o hidróxido de sódio. Normalmente o pessoal usa. Isso o pessoal antigamente fazia até em casa, né? Pegava gordura, óleo e tal, aí misturava, aquecia com soda cáustica, tal, e fazia o sabão em casa mesmo. Né? Essa interação com a água é íon dipolo. Beleza? Foi quem falou comigo? Eu. E o detergente dá pra... Oi? Eu não sei quem é. Ah, deu pra ouvir o nome? Não ouvi. Sara. Oi, Sara. Beleza, consegui entender, Sara? Entendi, porque eu tava atrás, foi mal. Tranquilo. Mas dá pra determinar também a ligação do detergente? Não entendi. É porque tem aquelas reações, né? De o sabão é com sal e o detergente é um composto diferente, né? Para formar o detergente. Aí tem alguma ligação? Tipo, carvão ativado ele é dipolo induzido, né? O carvão ativado, sim, porque é uma molécula apolar, né? Mas dá para determinar do detergente também ou não? Porque, assim, o detergente, na verdade, eu tenho aí o sabão e o detergente. Uma delas é feita com ácido sulfônico. Então, aí já é uma interação entre... o ácido sulfônico ele vai liberar o H+, ele vai deixar um íon. Então, eu tenho o íon também com uma parte polar. Também seria íon dipolo. Né? Sempre que eu tiver um íon, né, eu sempre vou ter a interação dele com uma parte polar de uma outra molécula, que normalmente é água, né? Então, sempre vai ser... sempre que tiver uma ligação iônica no meio, é íon dipolo. É uma interação dessa forma. Só que, por exemplo, o ácido sulfônico, né, ele vai ter lá essa liberação de H+, deixando o sulfonato, né, com uma carga negativa. Lembra da reação de sulfonação? Como é que é? Acho que lembro. A reação de sulfonação, aqui. A gente vai dar uma olhada nos exercícios aqui. Deixa eu abrir aqui. O que acontece? A reação de sulfonação, ela vai funcionar como? Eu tenho aqui uma cadeia carbônica qualquer, né? E aí tem os radicais. E aqui eu tenho o SO3H, que esse aqui é um ácido sulfônico qualquer. Normalmente uma cadeia carbônica extensa, para pegar a parte apolar, né? E isso aqui, ele é muito polar, porque ele vem do ácido sulfúrico, H2SO4. Isso aqui, se você pegar e representar ele, eu tenho o S, eu tenho uma ligação dativa, outra ligação dativa, e aqui eu tenho um OH. Isso aqui acaba deixando
né, saindo na forma de íon H+, e como vem de um ácido forte, isso aqui ioniza bastante, tá? Aí, dependendo, se entrar com, por exemplo, soda cáustica, legal, entrou com soda cáustica, NaOH, que normalmente é o que a galera entra, aí acaba deixando meio básico, né? Por conta de excesso de soda cáustica que vai entrar. Mas o que acontece? Como isso aqui eu tenho um ânion muito forte, né? Um ânion muito intenso, então eu acabo tendo a interação desse cara, porque como isso aqui vem de um ácido forte, ele não volta, por exemplo, o Na+, ele não se agarra aqui de novo, não. Ele continua livre na água, assim como o sulfonato. Aí, quando esse cara entra em contato com a água, que é uma molécula polar, afinal de contas, a geometria é angular e toda molécula de geometria angular ela vai ser polar, o que acontece? O polo negativo dela acaba tendo uma interação com o polo positivo. Essa interação aqui, ela também vai ser íon de polo, beleza? Agora, se eu pegar lá um ácido carboxílico, né? Consegui enxergar essa parte, Sara? Consegui, precisa estar no meio aquoso mesmo, né? Sim, tem que estar em meio aquoso. Tem que estar em meio aquoso. Ou em contato com alguma outra coisa, porque é uma interação intermolecular entre moléculas diferentes, né? Então tem que estar desse jeito. Conseguiu enxergar isso? Se eu pegar um sal orgânico, né? Se eu pegar um sal orgânico, por exemplo, peguei aqui o acetato de sódio. Quando eu jogo isso na água, eu tenho hidrólise. Né? Vamos supor que é o acetato, mas tem mais carbono, não importa. Aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo. Só que esse cara aqui, ele vem de uma base forte, ele vem do NaOH. Então, ele não volta para a forma de NaOH, ele continua livre. Na e OH-. Aí esse cara aqui, ele vai ter uma parte dele também que vai ficar livre. Aí a dissociação dele é pequena, mas eu continuo tendo parte dele livre. Esse negativo aqui, ele acaba tendo uma interação com uma parte positiva, tá? Então, assim, lógico que como esse cara aqui vem de um ácido fraco, a maior parte dele volta a produzir o ácido carboxílico. A maior parte volta, tá? Mas a parte que não volta, que é o equilíbrio químico, isso aqui. A parte que não volta a produzir o ácido carboxílico, que continua ainda na forma iônica, ela vai ter uma interação com a água, né, através do íon de polo. Beleza? Nesse caso, a água. Mas se fosse em outro meio, se fosse álcool, por exemplo, ou se fosse igual, mesma coisa. Por quê? É um íon com uma molécula polar. Entendeu? Ficou claro, Sara? Ficou, obrigada. Beleza. E essa interação ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Tá? O Enem, de vez em quando, bota esse tipo de situação. Lógico que, sim, é mais direto do que isso tudo que eu falei. Ele já vai te dar a moléculazinha e vai dizer, né, qual é a interação. Não é... Você não vai ter que imaginar as coisas. Você vai ter que olhar e vai ter que entender o que está acontecendo. Tudo bem? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Inara, tranquilo? Alcides, eu tenho uma dúvida. Eu não lembro se você falou isso na última aula, mas quando está ocorrendo a hidrólise do anidrido, ele quebra onde? Se tem, tipo, carbono, oxigênio, carbono, qual deles vai quebrar? Tanto faz. Você sempre vai quebrar entre a carbonila e o oxigênio. Aí, por exemplo, se eu pegar um anidrido qualquer, né? Vamos pegar aqui um anidrido qualquer. Sempre vai funcionar assim, Nara. Ó, eu tenho oxigênio, aí eu vou ter uma carbonila e um radical. Beleza. Aqui eu vou ter uma outra carbonila e um outro radical. Normalmente são iguais, tá? Normalmente são iguais. Mas, ó, tá vendo que eu tenho um átomo muito eletronegativo e duas carbonilas? Cara, tanto faz. Você vai quebrar
ou na esquerda ou na direita, né? Aqui você vai encaixar uma hidroxila, e aqui você vai encaixar um hidrogênio, porque é água. Conseguiu entender? Agora, se eu tivesse quebrado aqui, beleza, a hidroxila ia vir para cá e o hidrogênio continua se agarrando aqui no átomo mais eletronegativo. Afinal de contas, esse aqui é o polo negativo da água, esse aqui é o polo positivo. Como ele é mais eletronegativo, ele vai levar o elétron para ele, ficando negativo. Não interessa se ele vem da direita, se vem da esquerda, um dos lados vai ser quebrado. Tá? Conseguiu enxergar isso, Nara? Ah, entendi, sim. Eu não sabia que os radicais eram iguais. Normalmente são. Normalmente são. Tá? Mas, assim, para gente, para vestibular, eles vão te dar um radical igual. Porque provavelmente eles vão perguntar se colocar uma hidrólise do anidrido. Né? Aí ele vai te perguntar ou vai te pedir a fórmula estrutural do ácido que é produzido na hidrólise do anidrido, aí bota lá, sei lá, o anidrido butanóico. Né? Aí você vai ter 4 carbonos de um lado e 4 carbonos do outro. Você vai produzir o ácido butanóico. Né? Só que você vai produzir 2 dele. Tudo bem? Tudo bem, entendi. Beleza. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, galera? Que bom que vocês estão falando. Cid, só nisso aí que você fez, teve até aquela questão que eu te perguntei de homolítica e heterolítica. Dá para falar que isso é heterolítico, então? Sim, sim. Quando alguém puxa o elétron, é heterolítica. Porque homolítica é quando cada um sai com o seu elétron. Tá? Heterolítica, homo de igual, né? Hetero diferente. Então, um sai negativo, o outro sai positivo. Tá? Mas, assim, essa parte nem é das mais legais, não. Só conceitualmente para você entender, caso uma questão falhe, alguma coisa assim. Mas, normalmente é heterolítica. Você vai ter que ter um polo negativo e um polo positivo, normalmente. Tá bom? Isso acontece mais quando a eletronegatividade dos 2 átomos é igual. Né? Aí quebra, aí cada um sai com seu elétronzinho. Mas normalmente é heterolítica, normalmente. Beleza? Mais alguma dúvida, galera? Beleza? Júlia, tudo bem? Helena? Tudo bem. Beleza. Show de bola. Bom, isso aqui a gente viu. Né? A gente viu na semana passada, quebra aqui, sai o hidrogênio, beleza. Aqui muito polar, lembra disso? Bem importante. Bom, esse aqui a gente chegou a ver? Vimos, né? Esse eu já não lembro, não tenho certeza. Acho que a gente viu. Vamos dar uma passada aqui? O que acontece aqui, galera? Olha lá. Eu vou ter o seguinte, os aletos orgânicos aqui... Ah, não, aleto a gente viu. Aleto a gente viu tranquilo. O que acontece? O aleto tem aqui o halogênio, né? Ele vai sair negativo e formar aqui um carbocátion. Um positivo, um carbono positivo. Olha o que está acontecendo aqui. Agora, presta atenção nessa reação aqui. Eu tenho hidróxido de potássio, tá? E ele está em meio aquoso. Olha o que acontece. Ocorre uma substituição. Beleza? Sai, então, o Br negativo, o brometo. E olha o que está acontecendo aqui. Formação de álcool. Tá? Fique esperto porque hoje, mais tarde, a gente vai ver uma outra situação onde eu tenho também um aleto com o hidróxido de potássio. A gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza. Então, olha lá o que aconteceu. Formei um álcool. Beleza. Aqui, ó, NaCl, produzindo NaCl, e aqui eu estou produzindo uma nitrila. Olha aqui, ó. Se o Na é mais, o Cn é menos, é o íon cianeto. Né? Aí eu vou ter aqui, ocupando a posição do cloro, o cianeto. Tá bom? Beleza? E aqui, bom, lembrando que isso aqui, como ele vai deixar positivo, é sempre um ataque nucleofílico, né? Onde eu vou ter um ataque a um
carbono positivo, um carbocátion, uma parte positiva. Nucleofílico, porque no núcleo a gente tem próton, que é a carga positiva. Né? E aqui, ó, o cloreto sai para se agarrar com o sódio, produzindo cloreto de sódio, subproduto. E aqui, ó, o fenóxido, né, que é o fenil, que é o benzeno, e o oxigênio se agarrando aqui nessa posição. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Essa parte a gente viu. Alguém quer fazer alguma pergunta dessas equaçõezinhas aqui? Posso seguir? Beleza. Esse aqui eu não lembro se a gente viu. Chegamos a ver? Desculpa, eu não entendi. Eu falei na hora, desculpa. Acho que não. Esse aí não, né? Tá. Vamos falar um pouquinho desses então. Bom, pessoal, olha o que está acontecendo. Primeira coisa, deixa eu tirar aqui, que eu vou conseguir escrever. Agora eu tenho aqui, ó, os haletos de ácidos carboxílicos, né, que normalmente é o cloro que entra aqui. Né? Isso aqui ocorreu por aquela substituiçãozinha onde saiu a hidroxila, entrou o cloreto. Né? Eu tenho um haleto aí de ácido carboxílico, ou um derivado halogenado, também pode ser chamado assim. Né? Olha o que acontece aqui, galera. A reação desse cara aqui com um haleto orgânico. Olha o que aconteceu aqui. Saiu o cloro. Que função é essa daqui? Ó, repara, isso aqui é só um cara que vai entrar fazendo parte da reação, um catalisador, tá? Mas no final, ele não vai influenciar. Do jeito que ele entra, ele sai. Lembrando que catalisador, ele só serve para quê? Para acelerar a reação. Do jeito que ele entra numa reação, ele sai. Fica esperto, tá? A gente vai ver lá em cinética depois, mas, ó, equação em etapas, uma reação em várias etapas, se em algum momento entrar uma substância e sair do mesmo jeito que entrou, fica de olho, é o catalisador. Não esquece isso. De vez em quando aparece questão falando disso. Mas olha aqui, que função é essa daqui? CO2H. Isso aqui é um ácido carboxílico. Isso aqui é a mesma coisa que C dupla O, OH. Beleza? Ligado a um radicalzinho aqui. Olha o que aconteceu, galera. Olha aqui. Repara que, ó, o hidrogênio vai sair e vai se agarrar com cloro. Aqui eu vou ter como subproduto o ácido clorídrico. Beleza? E, ó, o oxigênio ocupa essa posição. Beleza? Que são átomos eletronegativos. Eles estão substituindo essa posição. Aqui, ó, produzindo, nesse caso, um anidrido. Beleza? Então, ó, acabei produzindo um anidrido, só que ao invés de sair água, olha quem saiu aqui. Saiu o ácido clorídrico, o HCl, tá? Cara, qual é a diferença disso aqui para um ácido? Porque se aqui fosse OH, quando se agarrasse com hidrogênio, produziria água, uma desidratação. Nesse caso, não. Olha lá, uma substituição, onde eu tenho a formação de ácido clorídrico. E assim, principalmente quem trabalha em indústria tem que ter muito cuidado, cara, porque isso aqui é formado em várias reações. E ele é extremamente perigoso, né? Ele é gasoso. É formado tanto ácido clorídrico que às vezes gás cloro, né? Eu soube de uma situação que, assim, o cloro é verde. Você vê realmente uma fumaça verde saindo. Se você faz uma limpeza de um tanque onde tinha ácido clorídrico, dependendo do material que você usar, ele vai produzir o gás cloro. E como ele é ele é mais denso do que o ar, ele, devido à pressão que está sendo feita dentro de um caminhão-tanque, por exemplo, o gás ele sai, mas ele entra em suspensão, mas logo depois ele desce. E se tiver alguém próximo, sem material de proteção, pode vir a óbito mesmo. Tá? É bem perigoso. Né? Lembrando que a densidade também funciona para os gases. Né? O gás mais denso ele desce e o gás menos denso ele sobe. Ah, Cid, mas e se caísse uma questão falando disso? Como eu saberia dois gases diferentes nas mesmas condições? Bom,
Tio Leandro já deve ter falado de gases com vocês. Ele já entrou em gases com vocês? Já falou de PV igual NRT, PV tipo Otó? Já falou disso com vocês? Sim. Tá. Eu não sei se ele chega a falar de densidade dos gases, né? Ele chegou a comentar, falar sobre? Eu não sei, porque isso é mais para a área química mesmo. O que acontece? Se eu pegar dois gases diferentes, né, nas mesmas condições, qual deles sobe, qual deles desce? Por exemplo, como é que eu sei que o gás hélio ele vai subir, né? E o ar atmosférico, que tem nitrogênio, oxigênio, ele não vai. O gás carbônico, por exemplo, o gás carbônico, teoricamente, ele não sobe por um motivo: massa molar. O que determina, nas mesmas condições, o que determina se um gás é mais denso ou menos denso, nas mesmas condições, é a massa molar. É diretamente proporcional. Se a massa molar é muito grande, então quer dizer que ele é um gás pesado, é um gás denso, então ele fica embaixo. Tá? Então, o gás carbônico, ele não entra em suspensão. Ele não, por exemplo, enchi um balão com gás carbônico, assoprou. Quando você assopra, a maior parte é gás carbônico. Se você pegar um balão que você encheu com gás carbônico e soltar, ele vai fazer o quê? Ele desce. Porque o gás carbônico ele é mais pesado. Ele tem uma massa molar 44, né? Que é carboninho 12, oxigênio 16 vezes 2, 44. Então, ele desce. A massa molar do ar atmosférico é em torno de 28, 29, alguma coisa assim, que é uma mistura, né? Então, como é 44 mais pesado, ele desce. Agora, o gás hélio. Hélio ele tem massa atômica 4, que é gás nobre, né? Então, só o átomozinho. É 4 gramas por mol. Então, ele é muito menor. Por isso que você encheu um balãozinho com hélio, ele faz o quê? Rapidinho sobe. Beleza? Então, o que determina a densidade de um gás? Nas mesmas condições, massa molar. Beleza? Vamos lá. Voltando. Spoiler. Beleza. Conseguiram enxergar essa reaçãozinha aqui, como que funcionou? Reação, então, ó, de um haleto de ácido carboxílico, né, um derivado halogenado com o próprio ácido carboxílico, ele volta a produzir um anidrido, e aqui eu tenho a produção de um hidrácido halogenado. Falei chinês? O que é um hidrácido halogenado? Hidrácido, ácido sem oxigênio, halogenado, quer dizer que é formado por um elemento da família 7A. Foi? Bom, se eu tiver, então, a reação aqui com um álcool, nesse caso, um álcool, olha aqui, ó, o que vai acontecer? O hidrogênio sai, se agarra com o ácido clorídrico e também produz HCl. Olha lá. Mais HCl. Beleza? Tá aqui. E eu acabo formando aqui, ó, um éster. Nesse caso, eu também tenho uma esterificação. Tá? Só que ao invés de produzir água, também estou produzindo o ácido clorídrico. Beleza? Todo mundo conseguiu visualizar essa reação? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Tranquilo, né? Beleza. Olha aqui. Reação com água. Olha lá. HOH. O que aconteceu? A hidratação disso aqui, ó, vai produzir ácido clorídrico e acaba formando um ácido carboxílico. Mais HCl. Beleza? Agora, se liga nisso aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Eu tenho um radical. Repara que é uma amina, tá? É uma amina. O que vai acontecer aqui? Eu posso ter um carboninho, outro carboninho, ou eu posso ter amônia, tá? Cara, mesma coisa. O hidrogênio, se liga, para tirar ali eu tenho que ter hidrogênio. Para eu conseguir produzir, ó, isso aqui, ó, HCl. Esse hidrogênio sai para produzir o ácido clorídrico e o nitrogênio ele vai se agarrar nessa posição, tá?
Afinal de contas, o cloro ele sai negativo. E o nitrogênio ele vai ter o quê? O par de elétrons livres. Ele vai fazer uma ligação aqui. Beleza? E vai liberar para o meio H+. Tá? Ó, meio básico. Beleza? Galera, alguém quer fazer alguma pergunta de alguma dessas equações? Alcides, esse assunto aqui ele é muito importante? Cara, nem é tanto não, mas é bom a gente dar uma olhada. Tá bom? Não é aqueles assuntos, nossa, isso vai cair. Não. O que normalmente cai é a esterificação, que a gente já viu. Oxidação a gente vai ver ainda, né? E adição. A adição é legal saber porque ele vai produzir ali adição e substituição, aquelas principais, né? Com halogênio e tal. Essa daqui nem tanto, tá? Mas tá aí para caso apareça. Agora repara, olha o que está sempre produzindo aqui, ó, hidrato halogenado. Beleza? Tira o hidrogênio e agarra na carbonila. Você vai ver o que vai sair. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Repara que nessa aqui foi produzido uma amida. Tá? Não interessa quem é R. Tá? Eu vou acabar produzindo uma amida. Posso próximo? Isso aqui caiu na UERJ depois de muitos anos. Reação com derivado de Grignard. Olha o que aconteceu. Depois eu vou resolver aquela questãozinha lá da UERJ, tá? Olha lá. Derivado de Grignard. Olha o que está rolando, pessoal. Se liga aqui. Repara que nessa situação aqui, ele está usando, ele não diz se é aldeído, se é cetona, não interessa. Lembra que eu falei lá no início que aqui eu acabo tendo formação de um carbocátion? Olha o que vai acontecer. O oxigênio puxa a ligação π para ele, fica negativo. Tá? Aí, o que acontece? Aqui, como eu tenho a formação de um carbocátion, eu passo a ter um carboninho aqui, que ele vai ficar negativo. Beleza? Ele consegue puxar esse elétronzinho, fica negativo e ocupa essa posição com o carbocátion. Aqui eu tenho um composto iônico. Esse composto iônico ele vai se agarrar nesse oxigênio, que está negativo. Afinal de contas, o magnésio ele é um metal alcalino terroso, família 2A. Então, ele é positivo. Então, olha aqui, ó, atração entre as cargas opostas. Beleza. Opa, olha a ligação feita. Formou esse negócio feio aqui. Detalhe. Toda vez que aparecer uma reação com derivado de Grignard, sempre vai acontecer em meio aquoso. Eu preciso da água para completar essa reação. Tá? Ela nunca vai parar aqui. Essa aqui é a primeira etapa. Formar esse composto aqui, onde eu tenho o brometo de magnésio ligado ao oxigênio. Tá? Fazendo essa ligação aqui. Bom, olha o que vai acontecer. Esse brometo de magnésio, ele sai. Ele se agarra aqui com o hidrogênio da água, produzindo aqui, deixa eu escrever. Quando esse hidrogênio entra aqui, ele vira uma hidroxila. Olha aqui, ó. E eu passo a ter aqui o Mg, OH, Br. O brometo, nesse caso, é o brometo básico de magnésio. Lembrando que derivado de Grignard, ele vai ser o quê? É o magnésio ligado a um halogênio e ligado a um carbono. Nesse caso é o bromo, tá? Mas poderia ser o cloro, flúor, tá? Qualquer um da família 7A. Aí eu vou produzir, nesse caso, o brometo básico de magnésio ou hidroxibrometo de magnésio. Beleza? E olha aqui. Olha o que eu acabo produzindo aqui. Um álcool. Tá? Então, galera, dependendo se for aldeído ou cetona, eu vou produzir ou um álcool secundário ou um álcool terciário. Tá? Vamos ver uma situação?
Todo mundo conseguiu acompanhar o meu raciocínio aqui? Deixa eu colocar aqui uma com aldeído e uma com cetona para a gente ver. Vamos lá. Primeiro com aldeído. Vou colocar aqui qualquer um, tá? Eu tenho aqui, ó, H3C, C dupla O, OH. Ligado, vou colocar aqui, beleza. Olha o que vai acontecer. Carbonila, ligação pi, ligação mais fraca, oxigênio puxa, fica negativo. Carbocátio. Até aqui foi? Beleza. Olha aqui, ó. Magnésio é o polo positivo. Tá? Ele vai ser o polo positivo. Então, esse cara, esse polo vai ser atraído pelo oxigênio. E esse cara aqui, ele acaba ficando negativo. O radical orgânico, ele fica negativo. E vai atacar essa posição. Aí, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a formação de um troço diferente. Que é instável. Ele não para aqui. Aqui é intermediário. C, olha aqui, ó, oxigênio ligado ao magnésio e o cloro. Beleza. E aqui, olha lá. Desculpa, aqui é aldeído. Força do ar. Beleza. Aqui, ó, hidrogênio. A gente não mexe nele. E aqui vai entrar a metila. Beleza. Mas lembra que eu falei? Isso tem que estar onde? Em meio o quê? Aquoso. H2O. E H2O, ele vai ter H+, e OH-. Beleza. O que vai acontecer aqui? Lá, quando você olha, é porque aqui já está um mecanismo. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ter aqui, ó, esse oxigênio se agarrando ao H+, produzindo a hidroxila. Beleza. E nesse caso aqui, olha lá, eu tenho a hidroxila da água entrando nessa posição aqui, tá? Entrando nessa posição, onde eu vou ter a formação aqui de um álcool. Mas você não precisa lembrar desse mecanismo. O que você vai fazer para resolver essa questão? Vamos lá. O que você vai fazer? Você joga o hidrogênio aqui. Beleza? Aí você tem a formação do Mg, OH, Cl, que vai ser sempre isso. Sempre vai formar um sal básico, tá bom? Sempre vai ter essa hidroxila. E o OH- da água ocupa essa posição. Nesse caso, eu acabei de formar um álcool. E foi um álcool secundário. Olha aqui. Repete tudo. Tá? Repete tudo. Olha aqui, ó. C, H, CH3. Essa posição vai ser ocupada por uma hidroxila. Agora, se liga. Nessa reação, eu acabei de formar um álcool secundário. Porque eu estou vindo de um aldeído. Mas se esse cara fosse uma cetona,
eu acabaria formando, repara, aqui não seria hidrogênio, e aqui também não seria hidrogênio. É a mesma coisa. Eu acabaria formando um álcool terciário. Beleza? O mecanismo é esse, é assim que a gente resolve. E assim, foi uma questãozinha que caiu na UERJ, se não me engano, na prova retrasada. Foi isso, foi ano retrasado, não foi? Acides. Foi, fala pra mim. Quem tá falando comigo? Como você repetir? É a Milena. Oi, Milena. Tem como você repetir? É porque, tipo assim, a ligação dupla fez ressonância e virou um menos em cima do O, né? Aí o cloreto de magnésio, que era o magnésio por ser positivo, foi atraído e juntou com o O. Aí o Exato. CH3, ele foi para baixo do... Ele virou... Ele vira o polo negativo. Ele leva o elétron. Mas por que ele foi parar junto com o carbono? Porque como o carbono, aqui, quando ele perde esse elétron aqui, olha lá, quando ele perde esse elétron, ele fica positivo, o carbono. E o carboninho aqui não ficou negativo porque levou o elétron do magnésio? Acompanhou? Ah, tá, entendi. Não, foi isso. Ele deixou o oxigênio negativo e o carbono aqui embaixo positivo. Aí depois... Aí o magnésio positivo é atraído aqui. Por que ele é positivo? Porque ele consegue deixar o elétronzinho dele com carbono. Tá? Só que isso aqui são etapas, né? O magnésio se agarra e libera o carbono. O carbono leva o elétronzinho do magnésio. O magnésio sofre a oxidação. O carbono fica negativo, forma um carbânion, né? Que é um carbono com uma carga negativa, que acaba sendo atraído por essa parte aqui, por esse carbocátion. Por isso que eu aumento a parte orgânica aqui. Conseguiu acompanhar? Agora eu entendi essa parte. Mas aí depois o H2O, a água, é por ser em meio aquoso. Mas assim, tipo, a reação não era para ter acabado nessa parte que formou o... Não, ela não para aqui. Isso aqui é instável. Isso aqui é como se fosse um chamado de intermediário. Entendeu? É um meio termo ali. Então você vai para aí e depois a água começa a agir e forma sempre um álcool no final. Ah, tá. Porque o hidrogênio se junta com o O que ficou negativo e o cloreto de magnésio sai. Sai, formando esse cloreto básico aqui. Com OH, entendi. Beleza? Formando cloreto básico de magnésio. E a hidroxila negativa ataca esse carboninho aqui, formando um álcool. Entendeu? Esse troço feio aqui, ele sempre sai e dá lugar para a hidroxila. Lembrando que isso aqui, ó, é uma ligação onde o oxigênio ele é negativo. Substituir um ânion por outro. Enxergou? Mas assim, tipo, então nesse tipo de reação, para, por exemplo, agilizar, eu poderia fazer, tipo, quebrar logo essa ligação, aí colocar em cima logo o OH e o radical que falta, e formar o sal no final com o OH. Não, peraí. Você quer essa reação montada como você teria que apresentar numa prova? Isso? Isso. Tá. Numa prova você teria que fazer isso aqui. Ó. Vamos lá. Seria esse cara aqui. C2H, beleza? Mas aí vai ser Cl, Mg, CH3. Beleza. Aí, cara, você não precisa fazer aquele monte de setinha, nada disso. Você vai fazer o primeiro passo, né? Onde você vai ter aqui H3C, CO, MgCl, HCH3. Aí isso aqui você ia repetir embaixo, tá? Aí você poderia colocar mais H2O ou H2O em cima da setinha e terminaria
com álcool. Conseguiu enxergar? Ah, tá, consegui sim. Beleza, aí você só terminaria isso aqui, colocaria ele, aí colocaria mais H2O ou setinha em cima H2O para indicar meio aquoso, ou reação com água, tanto faz. E no final você ia colocar lá o álcool, nesse caso o álcool secundário, mais Mg ou HCl, cloreto básico de magnésio. Beleza? Mas eu vou Porque fazer. Tem a questão da eu UERJ aqui que eu vou fazer. Ah, tá. É porque eu pensei que, tipo assim, como sempre virava um álcool, eu já poderia substituir direto e pular o intermediário. Não, o ideal numa prova discursiva é você fazer o passo a passo mesmo. Ah, tá bom, então, valeu. Deixa eu resolver até, tem uma questãozinha da UERJ aqui. Tá na apostila de vocês. Chegaram a fazer essa questão já? Deixa eu ver aqui em cima. Essa aqui. Todo mundo consegue ver bem minha tela? Vamos lá. Reação química de adição entre haletos orgânicos e o magnésio produz o composto de Grignard. Um exemplo desse composto é o brometo de etilmagnésio. Então, ó, brometo, vou escrever aqui. Brometo de etilmagnésio. Então, é o magnésio, cadê aqui? Ah, não estou conseguindo escrever, que droga. Enfim, deixa eu abrir um documento novo. Então, brometo de etilmagnésio. Eu tenho o etil. Magnésio, bromo. Beleza. Brometo de etilmagnésio. Está aqui. No experimento, a pentan 2-zona reagiu com o brometo de etilmagnésio. Opa, pentan 2-zona. Olha a importância da nomenclatura aqui. Beleza? Segunda fase da UERJ. Vamos lá. Pente. Pente são 5. Então, eu tenho aqui, ó, 5 carboninhos. 2, 3, 4, 5. 2-zona. Cetona. Tá aqui. Beleza. Vamos lá. Volta lá. Reagiu com brometo de etilmagnésio. Posteriormente, o produto dessa reação foi submetido à hidrólise. Tá vendo aqui? Foi Milena que falou comigo, não foi, Milena? Foi. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Sempre vai acontecer na água. Tá bom? Beleza. Então, jogou na água depois. Apresente a fórmula estrutural do reagente oxigenado empregado na notação em linha de ligação, ou seja, a fórmula em bastão, né? O reagente oxigenado foi o que a gente fez já, ó, é o cadê? Pentan-2-zona, que é acetona. Beleza, já está lá o reagente. Considerando os dois produtos formados no final da hidrólise, nomeie o produto orgânico e indique a fórmula química do produto inorgânico. Galera, você não precisa nem montar a reação, tá? Ele nem te pede isso. Ele só te pediu o quê? Nomeie o produto orgânico, tem que saber fazer, tem que saber chegar no produto. E depois a fórmula do produto inorgânico. Vamos fazer? Olha lá. Se liga aqui. Eu já sei que esse cara aqui, ele vai ficar negativo e aqui fica positivo, porque ele puxa a ligação π para ele. Beleza? Ó, magnésio vem para cá e ó, carboninho vem para cá. Até aqui, tudo bem? Beleza, né? Aí, ó, em acetona. Vai produzir lá aquele carinha que é o intermediário. O, Mg, Br. E aqui embaixo vai entrar, ó,
CH2, CH3, que você poderia colocar em bastão, tá? Estou colocando assim só para você enxergar o que aconteceu. Aí ele vai ter contato com a água, que eu sei que é HOH. Beleza. O que vai acontecer? Isso aqui. Você pode juntar aqui. Beleza? E aí você vai ter o brometo de etil, ou brometo básico de magnésio, que é o MgOHBr. Beleza? E ó, a hidroxila vai ocupar essa posição. Que aí eu passo a ter o álcool. Nesse caso, um álcool terciário, porque veio de uma acetona. Tainá, conseguiu enxergar? Consegui sim, Alcide. Então, aí ele pede o nome desse cara aqui, não é? Ó, eu vou procurar a maior sequência de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui o nome desse cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Então, começa aqui. Esse é o carbono 1. 1, 2, 3. Então, esse aqui é o 3-metil. 3-metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexan, só tem ligação simples. 3. Ó, ficou muito apertadinho aqui, mas tem um hífenzinho aqui. Hexan 3. Ó. Hexan 3. Ó. Beleza? Foi isso que ele pediu? Nomeie o produto orgânico. Foi lá. Indique a fórmula química do produto inorgânico. Beleza. Vamos só lá no gabarito para ver. Você já tem o gabarito disso, né? Olha lá. Repara, aqui ele está explicando, mas ele não pediu isso, na verdade, né? 3-metil, hexan 3-ol, tá aqui o nome, e olha aqui, ó. Mesma coisa. Beleza? Pentano 2-ona. Tá aqui. Beleza. Alguém ficou com dúvida ainda nessa equação? Alguém quer fazer alguma pergunta desse assunto? Alcide, tu pode voltar de novo na explicação que ele botou? Aqui. Isso aqui que você está falando? É porque aí, no caso, ele quebrou entre o O e o MgBr, né? Não entre o carbono. Tem diferença? Cadê? Ele colocou... Não, não tem diferença não. É porque, assim, na verdade, o mecanismo ele é mais complexo do que esse, né? Eu tiro daqui e coloco... Não vai ter diferença. Porque, na verdade, vai entrar uma hidroxila nessa posição, né? Conforme eu disse, é um mecanismo maior do que isso que a gente vê, né? Agora, se você olhar o passo a passo lá do PowerPoint, aqui, ó, entra o H+ aqui, tá vendo? E a hidroxila entraria nessa posição, porque ele sai ocupando, então, ele sai e a hidroxila, o OH-, ele acaba entrando aqui nesse lugarzinho aqui, nesse cantinho.
que aqui já vai ser uma ligação mais forte, mais difícil de quebrar. Então, entra a hidroxila aqui e o oxigênio sai, levando o H+ no meio. Tá? Mas assim, para resolver a questão, cara, não tem diferença não. Cadê? Tudo bem, Sara, aqui nessa parte? Tudo, tá bom, então. Nesse caso não vai ter diferença. O professor ele pode explicar para você desse jeito, ou ele pode indicar para você quebrando, né, no carbono oxigênio, ou separando o magnésio do bromo. O grande lance é que no final a gente vai ter hidroxila fazendo um álcool, e aqui eu tenho o brometo básico de magnésio. Nesse caso é um sal básico de magnésio. Porque derivado de Grignard tem que ter o magnésio. Mas assim, se você vai tirar o oxigênio, se você vai tirar o MgBr, no resultado final não tem diferença. Tá? Ele não pede mecanismo, até porque esse mecanismo ele é mais complexo do que isso. Ele não é simples desse jeitinho aqui, não. Reação orgânica nunca é simples do jeito que eu estou mostrando para vocês. Eu lembro os quadros da faculdade, cara. Uma reação dessas eram 3 quadros. 3 quadros grandes, né? Daquele lá do curso, que é um quadro pequeno, é muita coisa. É um passo a passo muito grande. Depende do meio. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Essa reaçãozinha aqui, eu pedi para vocês olharem também, mas lembra que isso aqui, ó, essa reação da nitrila, a gente não vê. Isso aqui, ó, olha de onde é que é. Então a gente não vê, é só militar mesmo. Mas o lance aqui, que era legal a gente ver, é onde que são quebradas. Lembra que foi Nara que falou comigo mais cedo, falando de onde que quebra, não é isso, Nara? Isso. Onde que eu quebraria aqui? Bom, aqui, eu vou quebrar aqui, entre a carbonila e o átomo mais eletronegativo. Beleza? E aqui embaixo também, ó. Beleza? Então, cara, esse cara aqui, no final, ele vai me dar um ácido carboxílico. Eu vou botar lá um passo a passo para vocês verem. Está no gabarito também, tá? Ele vai me dar um ácido carboxílico aqui. Mas olha aqui, o que, que vai acontecer aqui? Aqui eu tenho a água. Então, eu sei que o hidrogênio vai ocupar essa posição, formando uma amina. Estou saindo da amida e voltando para a amina. E aqui eu tenho a formação de um ácido carboxílico. Beleza? E aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho o H, OH, onde eu tenho hidroxila vindo para cá, formando um ácido carboxílico aqui em cima. E aqui, nesse caso, ao invés de uma amina, eu vou produzir um álcool. Beleza? Conseguiu enxergar isso, Nara? Sim, sim. Eu até tinha feito essa questão, também fiquei em dúvida, mas só por conta do parte do cianeto. Mas o cianeto a gente não vê, não. Fica tranquila. Vamos lá. Beleza. No gabarito, pra gente ver. As questões legais aqui, cara, fazer. Olha lá. Aqui, ó. Olha o cianeto aqui. Primeiro ele forma aqui uma amida. Ó, mas repara, aqui já formou, onde já quebrou aqui, ó. Olha lá. Ah, isso aqui tá errado. Essa quebra aqui tá errada. Olha aqui. Se você analisa. Eu falei quando eu mandei ao Cid essa questão. Eu não vi, Tainá. Essa é a minha dúvida. Porque eu não estava entendendo esse quebrar entre esses carbonos. Não, tá errado. Tanto que se você olhar do lado de cá, olha só. Eu tenho a hidroxila, que é aqui, e eu tenho 2 carbonos, e depois a carbonila. 2 carbonos, e depois a carbonila. Isso aqui tá errado. Beleza? Isso aqui eu não tinha entendido essa sua dúvida, Tainá. Não tinha entendido. Mas consegui enxergar, não é para quebrar aqui, é para quebrar aqui. Aham, entendi. Beleza? Que aí, ó, volta a formar a amina, igual a gente viu lá em cima, e o ácido carboxílico. Isso aqui, ó, deleta, tá? Tá errado isso aqui no gabarito. Tá? Aí o restante aqui é só a reação em cima da amida, né? E aí você vai ter lá um passo a passo, meio ácido,
né? Você não mexe mais nada. Naquilo que a gente tem que ver, já foi. Mas olha onde é que para aqui, no ácido carboxílico, né? Então, não é a parte que vai interessar para a gente. Beleza? Então, ó, o que interessa para a gente é isso aqui. E essa parte aqui, todo mundo conseguiu enxergar? Foi tranquilo, galera? Entendi. Ó, oxidação ainda não dá para a gente fazer. Oxidação a gente não viu ainda. Isso aqui é o assunto de eliminação, a gente não viu ainda. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui dá para vocês fazerem. Tá. Isso aqui é deslocamento de equilíbrio. A gente vai falar ainda. Cara, o que não for de oxidação e eliminação, é eliminação contrária da adição, né? Dá pra gente... Ó, esterificação. Oxidação que ainda não vai rolar. Aqui. Isso aqui dá para fazer, ó. Questão específica. Essa é legal. Isso aqui foi de onde? Da UERJ. Vamos dar uma olhada nessa questão aqui? Ela é boa. É boa e esterificação, que a gente já viu. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na indústria de alimentos, a análise da composição dos ácidos carboxílicos não ramificados presentes na manteiga é composta por 3 etapas. Se liga. Reação química dos ácidos com etanol. Presta atenção aqui. Aqui é onde a galera se perde muito. Olha o álcool que ele está usando. É o etanol, cara. Então, fica de olho. Tá? Não deixa passar. Olha aqui, ó. Etanol. É o álcool que eu vou usar. Tá? Vamos lá. Só um segundo. Vai ser... Eu falei débito. Você está com o seu cartão aí? Tá. Bom ter uma mulher rica, gente. Muito bom. Paga as coisas pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, então, ó, etanol. Então, o álcool que eu vou utilizar é o etanol. Tem 2 carboninhos. Beleza. Formando uma mistura de ésteres. Legal. Aquecimento gradual dessa mistura para destilação fracionada dos ésteres. Beleza. Identificação de cada um dos ésteres vaporizados em função do seu ponto de ebulição. Legal. Então, ó, aqueceu os ésteres, foram evaporando, e você conseguiu identificar cada um. Até porque você sabe que tem 2 carbonos aqui que vêm do álcool. Vamos lá. Aqui embaixo eu tenho, ó, o gráfico a seguir, o percentual de cada um. Tá, beleza. Olha aqui. Agora, se liga um detalhe. De cada um dos ésteres. Então, isso que ele está me dando aqui é a fórmula dos ésteres. Legal? Se liga agora. Na primeira etapa da análise da amostra da manteiga. Composição, beleza. Na amostra analisada, está presente em maior quantidade o ácido carboxílico denominado. Muita gente erra aqui. Sabe por quê? Se liga. Olha a letra A, de cara, octanóico. Olha o cara que está em maior quantidade aqui, C8. Porra, Cid, molinho. Para marcar a letra A. Aí você erra. Presta atenção. Essa fórmula aí é a fórmula de quem? Percentual 2 ésteres. Galera, e o éster, ele é formado com esse álcool aqui, que tem 2 carboninhos na fórmula. Então, ó, ele tem 2 carbonos. Então, ele está adicionando à fórmula do ácido 2 carbonos, et. Então, quando eu digo para você que o éster tem 8 carbonos, 2 vem do álcool. Então, do ácido, eu tenho quantos carbonos? Eu tenho um ácido que vai ter
6 carbonos. Ou seja, é o ácido hexanóico. Acompanharam o raciocínio dessa questão? Não é uma questão difícil, mas você tem que prestar atenção. E assim, já caiu isso, essa questão, ou questão parecida com isso, umas 2 ou 3 vezes. Então fica de olho. Todo mundo acompanhou meu raciocínio? Alguém se perdeu? Sara, Milena, tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, galera, fica de olho, tá? Quando falar do éster, não dá mole. O éster é a fórmula que vem do álcool com o ácido, tá? E ele diz aqui o seguinte, ó, ácido carboxílico, tá? Ele te deu a fórmula do éster, pediu do ácido carboxílico e olha a sacanagem. Olha a letra A. Ah, muito fácil, nomenclatura. De certa forma é também, né? Então, galera, até aqui foi? Isso aqui, ó, para quem já sabe, oxidação, vai para dentro. Mete bala nisso aí. Beleza? Reação de adição, dá para fazer. Galera, vamos lá, vamos começar o outro assunto. Nossa, já está acabando a aula. Vou resolver mais uma questão, então. Eu acho que vai ser mais... Alcides, Oi. você já deu todas as reações de substituição, então? Cara, as importantes, sim. As que podem cair no vestibular, sim. Tem mais, são muitas. Mas as que caem no vestibular com maior frequência são essas. Essa, por exemplo, derivado de Grignard, a gente nem falava mais. Mas a UERJ veio e mandou. Então, voltei a falar dela. Tá? Então já dá para fazer tudo, né? De substituição, sim. Beleza. Substituição, você pode matar tudo. Aí, se tiver alguma coisa, por exemplo, que eu botei vários exercícios de vários vestibulares, né? Mas, por exemplo, falou de alguma... Então, assim, eu tenho vários anos, mas se aparecer alguma coisa diferente do que a gente falou, me procura e eu resolvo com vocês. Não tem problema nenhum. Beleza. Beleza, beleza? Deixa eu ver aqui alguma que pra gente fazer maneiro agora, rapidinho. Ozonólise ainda não. Essa da PUC aqui. E aí, galera, qual a resposta dessa 29 aqui? Chegaram a fazer? Essa é bem suave. Que tipo de reação é essa? Todo mundo concorda que é uma adição? Eu estou adicionando aqui, ó, a um composto orgânico ácido bromídrico, a gente já viu isso, né? Beleza. Sobre o composto X é correto e o tipo de reação é correto afirmar que, vamos lá, se eu tenho que adicionar, ele tem que ter ligação dupla ou tripla, então ele só pode ser um alcino ou um alceno. Beleza? E olha lá. Então esse cara é um alceno e a reação é do tipo reação de adição. Letra C de sangue. Beleza. Alguma dúvida nisso, galera? Tranquilo. Olha essa questão 27 aqui que foi da UF. Olha aqui. Cara, isso aqui é maneiríssimo, porque... Cadê? Não tem. Eu trabalhei muito com o de banana, que era... Eu acho que era o acetato de etila. Cara, mas era idêntico, idêntico. É o chiclete que a gente tem aí, né? Bala, tudo feito com éster para cheiro. Essas coisas para enganar o cérebro mesmo. Vamos lá.
A hidrólise ácida desses ésteres produzirá os seguintes ácidos carboxílicos. Galera, olha aqui. Eu não preciso nem fazer hidrólise. Olha a nomenclatura. Se liga. Butanoato. Ácido butanóico. Beleza? E a nomenclatura usual do ácido butanóico é ácido butírico. Ok? Ácido butírico. Então, ácido butanóico, ácido butírico. Então, ó, já eliminei, respectivamente, né? Provavelmente. Formiato. Formiato vem do ácido fórmico. Ácido fórmico tem um carboninho só, que é o ácido metanóico. Olha o que ele fez aqui, ó. Ácido fórmico, beleza. Ácido fórmico. Acetato vem do ácido acético, que é o ácido etanóico. Beleza. E ácido etanóico também. Tá? Qual a letra que bateu aí? Ácido butírico, ácido fórmico e ácido acético. Letra B. Não precisei nem fazer a hidrólise. Tá? Bem tranquilo. Todo mundo conseguiu enxergar isso só com a nomenclatura? E assim, fique esperto, porque às vezes cai só para fazer isso, só com nomenclatura. Com o nome você já resolve. Tá? Por isso que a nomenclatura às vezes é importante. Né? Porque ele pode ajudar nesse tipo de questão. Já pensou ter que fazer hidrólise para ver, para contar os carbonos? Não precisa. Se você sabe a nomenclatura de éster, de onde que deriva, a nomenclatura de ácido do álcool fica fácil. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta nessa questão? Pessoal, substituição, agora dá para matar tudo. Está faltando eliminação e oxidação, que é o que interessa para a gente. Depois, a transesterificação, a gente falou um pouquinho à tarde, eu vou dar uma repassada também, né, onde eu tenho a formação de glicerol, né, e o porquê que acontece. É bom falar um pouquinho, que eu nem de vez em quando bota. Né, e polímeros. E orgânica fechou. Tá bom? Galera, se tiver qualquer dúvida, fala. Vocês querem fazer alguma pergunta agora? Tá tranquilo? Bom, então vou liberar vocês. Essa semana, então, vamos fazer à tarde